dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Tia Zildani está bem, graças a Deus. Pronta para mais uma aulinha para vocês. Então, nossa aulinha hoje é de história, tá? E antes de tia Zildani falar de história, tia Zildani vai querer saber o que é que a gente comemora este mês de junho. Será que a gente comemora o carnaval, a Páscoa ou as festas juninas? Vocês já perguntaram aos pais de vocês? Claro, festas juninas, né? Tia Zildani, o que são festas juninas? São as festas tradicionais do nosso Brasil. São João, São Pedro, Santo Antônio e São Paulo. Então, esse mês é dedicado a esses 4 santos. E a folia, né? O forró vai correr solto dentro de casa, porque não tem festa e a diversão vai estar garantida para vocês e a família, tá bom? Nesse São João, todos em casa, todos divertindo junto com a família, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aulinha. Nossa aula hoje de história, nós temos como tema Registros da memória, minha história em documentos e objetos. Então, tudo que faz parte do passado, vocês não vivenciaram. É porque vocês são novinhos. Mas os pais de vocês, os avós, as tias, eles sabem o que aconteceram no passado e eles podem contar a história a vocês. E quando a gente para escutar as histórias do passado, é tão bom, é tão importante conhecer o passado, né? Principalmente os objetos, os documentos que fizeram parte do passado. Na próxima aula, tia Zildani vai trazer um objeto de quando eu era criança, tá bom? E vocês vão logo procurando objetos antigos aí. Tia Zildani vai trazer que vocês vão ver como eu tenho cuidado nas minhas coisas, tá certo? Então, mas na próxima aula, procura logo de vocês. Então, em nosso registro da memória aqui, minha história em documentos e objetos. Esperem só, vai ser legal nessa próxima aula. Então, hoje nós vamos estudar as páginas 18, 19 e 20 do livro didático, tá certo? Então vamos lá. É hora de conhecer mais sobre a sua história. Vocês já pararam para perguntar aos pais de vocês, quando vocês eram bebês, o que vocês mais gostavam de fazer, o que mais usavam, com o que mais brincavam, como foi o primeiro dia de aula, quem foi a primeira professora, se vocês choraram? Tanta coisa para perguntar. Pergunta lá, que a mamãe e o papai sabem dizer direitinho a vocês. E eles vão adorar contar. Então, como é hora de conhecer mais sobre a sua história, vamos lá. Pergunte a um adulto de sua família sobre uma situação que você vivenciou em tempos atrás. Pode ser uma situação feliz, triste, engraçada, confusa. Aí a mamãe, ela que sabe te contar. Ela vai te contar direitinho. Após ouvir a história,
Peça ajuda para registrá-la no espaço a seguir. Então, aí abaixo nós temos esse cartãozinho. Não precisa escrever muito, só precisa você escrever como aconteceu essa situação. Você vai perguntar à mamãe em que ano aconteceu, o local e a lembrança sobre essa situação. Então, você é só perguntar, capricha na letrinha, na organização e escreve aí. Depois, na letra B, está dizendo assim, você vai contar para seus colegas como foi o momento registrado na entrevista. Como, meus amores, não pode contar para os coleguinhas, né, aqui dentro da sala de aula, se você quiser usar as redes sociais, né, mandar áudio para seu coleguinha, contando como foi, é interessante. Quiser mandar áudio para as tias também, nós vamos adorar escutar. E você depois pode pegar o seu livro e até uma pessoa de dentro da sua casa, né, da sua família, e ler para ela. Ela vai adorar escutar a história que você vivenciou, tá certo? Então, você conhece a história do seu sobrenome? Ora, todo mundo tem um nome, que é esse que a gente chama, e tem um sobrenome, que é o restante do seu nome. E vocês já perguntaram aos pais de vocês por que você tem esse nome? E como foi que os pais de vocês adquiriram o sobrenome deles? Tem tantas perguntas para fazer, você pode perguntar, tá bom? Nessa página tem um texto que tia vai ler, é só um trechinho de um texto, tá bom? De uma história de uma família. Tia Zildane vai ler e vocês podem acompanhar a leitura aí em casa e ler com tia Zildane. Para depois vocês resolverem, tá? Então, olha só. Os meus avós paternos vieram de Damasco, cidade da Síria. Falavam árabe, mas aprenderam português. Quando mamãe e papai falam deles, utilizam as palavras Gido e Cito, que significam avô e avó em árabe. Olha como é interessante, né? Isso aqui é uma história do passado. Então, você também pode contar suas histórias para os seus familiares e eles irão adorar. Essa história aqui, desse trechinho de texto, né? Quando ele diz assim, os meus avós paternos. O que são avós paternos? São os pais do seu papai. Paterno quer dizer pai, tá certo? Eles vieram de Damasco. Damasco aí tem nome de frutas, mas neste caso é uma cidade, né, da Síria. É muito longe do nosso país. Eles falavam árabe, mas não sabiam falar português. Mas quando eles chegaram, eles aprenderam. Quando mamãe e papai, né, eles falavam o nome de avô e avó na língua que eles falavam, né, da Síria, eles diziam Gido e Cito, que significa avô. Gido significa avô e Cito significa avó na língua árabe. Então, a gente só conhece histórias você fazendo leitura, escutando alguém, lendo livros, documentos, fotos, objetos deixados pelas pessoas, tá bom? Então, a autora
desse texto aí nos contou parte da história da família dela. A família de Maísa é formada por alguns imigrantes, né? E esses imigrantes, eles são sírios, porque vieram de outro país para residir no nosso país. Então, eles são chamados de imigrantes. Você vai perguntar a um adulto, ou então a qualquer responsável por você, se há história de imigrantes em sua família. Então, imigrantes são pessoas que moram em outro país, em outro estado e vieram morar em nosso país, em nossa cidade, ou seja, são pessoas que vêm de fora, tá certo? Com o passar dos anos, vocês vão entendendo que são imigrantes, bem direitinho, de acordo com a idade de vocês, tá bom? Então, só resumindo, que imigrantes são pessoas que saem do seu país para morar em outro país, à procura de vida melhor, de empregos, tá certo? E você vai fazer essa pergunta aos familiares de vocês, se na família de vocês tem pessoas imigrantes. Aí, depois primeiro você vai ouvir, e depois você vai preencher esse quadro aqui, ó. Você vai escrever o nome da pessoa, o sobrenome, a origem do meu sobrenome materno, tá vendo? E a origem de meu sobrenome paterno. Tia vai só fazer uma correção aqui, gente. Esse quadro é para fazer sobre você, não é sobre as pessoas imigrantes, não. Tia tá fazendo a correção. Você vai escrever aqui o seu nome, tá certo? Aqui você vai escrever o seu sobrenome. Aqui você vai perguntar a papai e a mamãe a origem do sobrenome materno. Tia Zildene já explicou paterno. Paterno quer dizer pai. Materno quer dizer mãe, tá certo? Então, aqui você vai perguntar a ela qual é o seu sobrenome materno e qual é a origem dele, e o seu sobrenome paterno e qual é a origem deles, tá certo? E depois você também pode compartilhar sobre essa pesquisa que você fez, né? Com as pessoas do passado, e você pode conversar com seus familiares, pode mandar áudios para as tias, que a gente também quer saber. A gente fica curiosa para saber sobre a origem do seu nome, tá certo? Lápis na mão, porque vocês vão precisar. E essa atividade é facílima. Vocês estão vendo que cada letra do alfabeto tem um desenho, né? Nós temos aqui, ó, A de abelha, B de banana, C de caracol, D de dado e assim por diante. Cada letrinha tem um desenho. Você vai usar a letra inicial que está mostrando aí do desenho e preencher esses quadros. Logo, a primeira tem um desenho de um ovo. Qual é a letrinha que está no ovo? Qual é a letra inicial da palavra ovo? Qual é? Né? Qual é ela? Nós temos aí a letra O. O de ovo. Nós temos outros desenhos. Nós vamos ver, ó. T de tubarão. E de escova. M de melancia, P de pato, O de ovo. Vamos fazer a leitura do que você já escreveu. O tempo, P de pato, A de abelha, S de sapo, S de sapo, A de abelha. O que você conseguiu?
Lê aí. O tempo passa. Vamos à próxima? Vamos lá. N de navio, A de abelha, O de ovo, S de sapo, O de ovo, U de uva, O de ovo, M de melancia, E de escova, S de sapo, outro M de melancia, O de ovo, D de dado, E de escova, A de abelha, N de navio, T de tubarão, E de escova, S de sapo. Tá vendo? Então, formou uma frase. Então, você vai começar a ler tudo o que você escreveu. O tempo passa. Não sou o mesmo de antes. Você concorda que o tempo passa e você não é o mesmo de antes? Você cresceu. Você aprendeu a falar, a andar, a conversar demais, conversar de menos. Então você aprendeu muitas coisas, você mudou em vários aspectos, né? Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, nós temos nossa agenda, que é da página 18 e página 19. E a agenda que você vai fazer é sobre aquelas questões pessoais que você vai perguntar aos seus familiares para poder resolver a atividade, tá certo? Nossa aulinha de história era essa. Vocês gostaram? E lembrem, viu? Conquiste seu papai e sua mamãe. Eles são seus melhores amigos. Nós te amamos, tá bom? Beijos, meus amores, tá bom? Então vamos lá? Muito obrigada, meu amor. Jesus te abençoe. Tchau, tchau.